Obrigada. Boa noite a todas. Como a pastora disse, eu me chamo Andréa Chaves. Eu estou psicóloga no SAMU e em outros lugares, mas eu sou cristã porque essa é a minha identidade. Eu agora quero orar também por vocês, antes de nós começarmos a palavra, entendendo que a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te bendizer. Queremos te dizer, Senhor, que nós não temos outro bem além de ti. Senhor, e nessa noite nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa entrar na nossa mente, Pai. Que o Senhor possa depositar memórias, Pai, daquilo que pode nos gerar esperança. Porque a tua palavra diz que nós devemos trazer, depositar na memória aquilo que pode nos dar esperança, para que aí sim do nosso interior possam fluir rios de água viva. Então, Pai, em nome de Jesus, toma a nossa mente, deposita, Pai, no nome de Jesus, uma gota do teu sangue, impermeabiliza, Pai, a nossa caixa craniana, impermeabiliza as nossas emoções e nos ajusta para escutar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu queria agradecer a Fabi e dizer o quanto eu admiro a mulher que ela é. Todas sabemos pelo que a Fabi passou. E é de fato um milagre ver ela servindo a Deus depois de noites traiçoeiras. E eu estou aqui por você, viu, Fabi? Amém? E aí, quando eu comecei a pensar sobre o que eu iria falar hoje, não tinha como eu não me reportar das coisas que a Fabi viveu. E eu comecei a pensar, Senhor, então o que é que nos faz estar alinhado? O que é que nos faz, de fato, entregarmos a nossa vida ao Senhor? E aí Deus tem ministrado algo no meu coração esses dias, e eu comecei a pensar sobre isso, sobre uma palavra que está em Filipenses 4. Filipenses 4, no versículo 5, começa assim, ó. Versículo 4 começa assim, ó. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Eu quero repetir, tenham alegria. E aí, numa outra versão, diz assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Tende prazer e alegrai-vos nele. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí, numa outra versão, diz assim, ó, alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrai-vos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é perfeito, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? E aí eu quero repetir o versículo 7 que diz assim, ó, nessa outra versão. E a paz de Deus, que será vossa, que lhe dará tranquilidade de uma alma segura na salvação por meio de Jesus Cristo, sem temor do que Deus possa fazer, contentando-se com o seu ganho terral, de qualquer tipo, ou seja, estando em paz. Essa paz é que vai exceder o entendimento e guardar o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Então, quando nós vamos falar dessa passagem, nós vamos falar de alguns comandos claros que o Senhor dá para a gente em relação aos comportamentos que nós precisamos ter para alcançar essa paz que excede todo entendimento. E eu penso que eu vim aqui, mas a Fabi talvez seja a pessoa mais orientada para falar o que é ter paz que excede o entendimento. Porque se nós formos pensar no entendimento, né, todas as situações que nos levam a viver lutos traumáticos, as situações que nos levam a viver de repente, as situações que nos levam a adoecer das nossas emoções, como a colega falou, todas as situações que nos levam à orfandade, né? Todo mundo aqui teve alguma experiência de morte nos últimos anos, porque eu acho que o Covid ele veio nos mostrar o quanto a morte ela é mais perto do que a gente imaginava, mas todos nós que vivemos situações difíceis,
podemos de fato dizer: Senhor, então me ajuda a entrar nesse sentimento de alegria, porque aí essa paz que vai exceder, que vai estar acima dos meus entendimentos, é que vai conseguir guardar o meu coração e os meus sentimentos. E aí a gente tem aqui uma orientação muito clara, né? O bispo JB, ele diz assim: não tome decisões permanentes por emoções que são temporárias, por emoções que vão passar. E quando o bispo JB traz isso, ele diz do quanto nós não podemos ser orientados por nossas emoções. Só que as nossas emoções, elas permeabilizam o centro da nossa existência. E, em especial, nós, mulheres, temos emoções diferentes dos homens. E isso não significa que nós sejamos fracas, mas nós somos frágeis. Uma coisa frágil, ela precisa ser bem embalada, ela precisa ser cuidada, mas não significa que ela seja fraca ou não valorosa. Quando você compra uma xícara de porcelana, ela é forte, ela aguenta altas temperaturas de um chá quente, mas ela é frágil e ela precisa ser cuidada. Nós, mulheres, somos fortes, mas somos frágeis e precisamos de embalagens, precisamos ser cuidadas. Tanto que os nossos órgãos reprodutivos, eles são internos, eles não são externos como o dos homens. E se a gente bate, né, essa parte aqui do nosso corpo, a gente sente muita dor. Mas isso não significa que nós sejamos fracas. Nós conseguimos amamentar, e quem aqui já amamentou sabe a delícia que é a dorzinha de amamentar. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Amém? Então, se nós não podemos tomar decisões baseadas nas nossas emoções, o que é que a gente então vai fazer com as nossas emoções? E aí, como psicóloga, eu tenho visto ao longo da história, mas vocês nem precisam ser psicólogos para ver, o quanto as nossas emoções, elas vão de fato nos destruir ou nos construir. Todo mundo já viveu uma história, ou conhece uma prima, né, ou alguém que tomou uma decisão baseada nas emoções e deu ruim, né? Mas todos nós também conhecemos pessoas que são emocionalmente equilibradas e que conseguem, de fato, alcançar espaços e lugares que, tecnicamente ou financeiramente, elas não dariam conta. Por quê? Porque elas têm equilíbrio emocional. Faz sentido? Então, não é a nossa inteligência que vai nos chegar. Não é a nossa habilidade em fazer alguma tarefa, não são os nossos recursos financeiros, mas são as nossas emoções. E aí a gente tem exemplos clássicos na Bíblia, como Pedro, né? Pedrão, ele tinha uma oscilação de humor, né? Eu gosto daquela passagem que Deus diz assim, que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, lança a rede. Aí ele fala: Jesus, eu já lancei. Lança ali, Pedro. Eu já lancei, eu estou aqui a noite inteira, eu já te falei que eu lancei. E aí Jesus fala: Pedro, lance a rede. Aí Pedro, obediente, mas ranzinza, falou: então tá bom, Jesus, pela tua palavra eu vou lançar essa rede. Do tipo, eu já te falei que eu lancei e não deu certo, mas já que tu está me mandando, eu vou obedecer. E aí Pedro lançou a rede e pôde colher lá, né, os peixes que ele estava desejando. Então, a gente vai ter inúmeros exemplos da Bíblia. O próprio Davi, que foi tido de Deus, ele emocionalmente se desestruturou, estando num lugar errado, e ele fez com que a casa dele fosse destruída, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele fez grandes feitos, mas os filhos dele foram todos construídos em cima de uma estrutura ambiental que levou eles a um matar o outro, a um violentar o outro. Por quê? Porque emocionalmente Davi não se colocou na brecha de cuidar dos seus filhos. Faz sentido, gente? Então, o que é, então, essas emoções que vão nortear a nossa vida? As emoções, elas fazem parte do nosso cotidiano. E a alegria, por exemplo, é uma emoção muito comum e ela acaba sendo a principal emoção que as pessoas buscam da vida. E o que é a alegria? A alegria é caracterizada por ser um estado emocional agradável, no qual há uma sensação de prazer, gratificação e bem-estar. Só que a alegria, para a psicologia, ela é uma emoção. E aqui nesse texto, nós temos a alegria como uma obrigação. Em outras passagens bíblicas, Deus vai nos mandar ser alegres, né? Ele diz que a alegria do Senhor é a minha força.
Então, se eu estiver alegre, eu vou conseguir manter a minha força. E aí, vamos lá, então. Provérbios diz assim, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que vai proceder as fontes da sua vida. E aí, esse coração que Provérbios diz, gente, não é este coração aqui que bombeia sangue. É o nosso sistema límbico, que é da onde vêm as nossas emoções. É do nosso cérebro, não é daqui. Então, sobre tudo que deve guardar, guarde as suas emoções, porque dela vão proceder as fontes da nossa vida. Nós fazemos uma escolha de uma roupa baseada nas nossas emoções, de uma comida, né? Quem aqui já olhou para uma comida e falou, fui com a cara, nunca nem comeu, né? Aí depois fala, poxa, quanto tempo eu demorei para comer isso? Tem uma frutinha que é do Natal, eu esqueci o nome dela, que só tem no Natal, lixia. Gente, eu tinha um nojo daquilo tão grande. Eu vim comer lixia no ano passado, que arrependimento. Que negócio bom, docinho, e eu amo doce. Mas eu fiquei anos da minha vida não comendo lixia, porque ela me gerava uma emoção chamada nojo. Eu tinha nojo de lixia. Então, as nossas emoções, elas vão estar aí todos os dias batendo na nossa porta. E Provérbios diz que elas são os condutores das nossas escolhas. Então, se das minhas emoções procede as fontes da minha vida, o inverso é o quê, gente? Das minhas emoções também vão proceder fontes da minha morte. Porque se do meu interior flui rios de água viva, gente, do meu interior também flui rios de água morta. E aí Deus diz assim, traga a memória que te dá esperança. O verbo trazer é de dentro ou de fora, gente? De dentro ou de fora? De dentro ou de fora? Trazer, eu trago de algum, então eu trago de fora, certo? Aí eu deposito na minha memória. Então, traga a memória que te dá esperança, para que do seu interior possa fluir rios de água viva. Logo, eu também consigo trazer à minha memória desesperança. Então, os nossos 5 sentidos, aquilo que eu vejo, escuto, sinto, cheiro e toco, são os depósitos de memória no nosso cérebro. Eu trago memórias e aí depois é que eu vou sentir elas. Por exemplo, perfume. Às vezes você sente um cheiro e você lembra de alguma situação. Faz sentido? Às vezes você pega num objeto, mesmo que você esteja de olhos fechados, você sabe o que é aquilo. Uma canção te lembra coisas, né? Ela cantou uma música aqui que foi a música de quando eu me converti. Meu Jesus, Salvador. Eu não vou nem cantar, que é para continuar uma música bonita. Eu gosto da letra. E aí, na hora que ela cantou, imediatamente na minha memória veio a cena da menina que cantava essa música, e eu tenho uma boa memória, eu sou capaz de narrar a roupa que ela estava vestida. Então, nós conseguimos fazer depósitos de memória com os nossos 5 sentidos. Né? Tem até uma musiquinha antiga, né? Cuidado, mãozinha no que toca, olhinho no que vê, né? Por quê, gente? Porque isso vai depositar coisas na nossa memória. E aí, se da minha memória eu faço depósitos para fluir rios de água viva, eu também faço depósitos na minha memória para fluir rios de água morta. Existem vários estudos científicos que provam, por exemplo, que a pornografia, ela lesiona o cérebro. E ela traz nas pessoas que consomem uma memória que vai fazer com que elas tenham sentimentos e comportamentos disfuncionais, que não são reais. Quem aqui já participou de já foi em algum brinquedo de simulação realística, ou às vezes está assistindo um filme e aí tem um susto, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele recebe as informações através dos nossos 5 sentidos e ele vai ter uma emoção baseada naquilo que ele recebeu. Então, eu preciso, de fato, cuidar das minhas emoções. E aí, quando nós vamos falar de resgate, né, a ministra de louvor disse assim, resgate os seus sonhos, coisa que você achou que Deus não iria fazer. Ela está dizendo assim, traga da sua memória promessas, traga da sua memória as lembranças que vocês tenham de algo que Deus já falou com você. E aí ela te instigou a trazer memórias. Aí vem uma canção, vem uma palavra profética, vem um sonho, vem uma situação. Só que eu só consigo sustentar a vida se eu for alegre. Andréa, mas é impossível ser alegre o tempo inteiro. É verdade, é impossível ser alegre o tempo inteiro. E é por isso que Jesus diz que é a alegria dele que é a nossa força.
Porque para a psicologia a alegria é uma emoção, mas para Deus a alegria é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não ande ansiosos, não ande inquieto por coisa alguma. Antes apresente as suas petições a Deus através de súplicas e orações. Súplica é uma coisa, oração é outra, né? A oração, eu estou aqui falando com Deus, suplicando, eu já estou berrando, gritando. A mulher cananeia, ela suplicou ao Senhor que a filha dela fosse curada. A mulher do fluxo de sangue, ela suplicou por uma cura. É diferente de apenas orar. E aí Deus diz assim, ó, não fique inquieto, não fique pensando no que você vai fazer. Traga para mim através de súplicas e orações. Porque aí sim, a paz que excede o entendimento vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Então, a alegria, à luz da palavra de Deus, é um mandamento. Nós precisamos ser alegres. André, e como que eu vou ser alegre se eu estou passando por inúmeras situações difíceis? Se eu acabei de ficar órfão, perdi minha mãe, meu pai, se eu acabei de ficar viúva, se eu acabei de viver uma situação que saiu do meu controle, que está me trazendo tristeza, como que eu vou encontrar isso? Nos braços do Senhor. E aí tem uma canção que diz assim, nos seus braços é o meu descanso. Deus fez o mundo em 6 dias, né? E no 7º ele descansou. Só que o homem só foi criado no 6º dia. E no 7º dia Deus já descansou. Ou seja, o homem já nasceu descansando. Né? Porque não é o trabalho, gente, que faz o homem ficar cansado. O que faz o homem ficar cansado é o nosso ativismo de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não ir para o colo do Pai. Então, Deus fez o homem no 6º dia e no 7º ele descansou para ele ter contato com o homem, para ele ter convivência com o homem. A Bíblia diz que Deus era que visitava Adão no jardim. Então, Deus no 7º dia descansou, e não porque ele estava cansado. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele não se cansa, ele não dorme nem pisca, a Bíblia fala. Mas é porque ele queria estar ali, ó, convivendo com o homem. Então, o homem foi criado e já entrou num lugar de descanso, porque só no lugar de descanso em Deus é que nós vamos de fato ter segurança. E aí este é o lugar que nós precisamos buscar para que essa alegria, para que essa paz que excede entendimento possa guardar o nosso coração. É nos braços do Senhor. E eu quero aqui compartilhar algo com vocês, que paternidade de Deus é totalmente diferente do Jeová Jireh, o Deus que provê, do Jeová Rafa, o Deus que cura, do Tsequetu Yavé, né, o Deus da justiça. A paternidade de Deus é um lugar onde nós nos colocamos como filhas e descansamos no colo dele. E é neste lugar que nós vamos conseguir ser alegres. É neste lugar que nós vamos de fato conseguir descanso e vamos conseguir exceder essa paz. Né? Vamos conseguir alcançar essa paz que excede o entendimento. Porque se nós olharmos as situações só no natural, a gente surta. Porque o mundo jaz do maligno. No mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, bom humor, porque se eu venci, você também pode vencer. Então a Bíblia é repleta de afirmações, de orientações sobre como nós devemos nos comportar para de fato alcançar este lugar de paternidade. José foi a primeira manifestação do espírito de adoção. José adotou Jesus. E Jesus foi carpinteiro como José. Mas quando foram questionar Jesus, como é que nós devemos orar? Ele disse assim, orem assim, Pai Nosso. Naquele momento, pela vida de Jesus, nós recebemos acesso ao espírito de adoção, que nós podemos chamar Deus de Abba, Pai, Paizinho, meu Pai, meu Mestre. E a sala do trono é um lugar que nós precisamos ter livre acesso, porque é a sala do nosso Pai. E quando a gente está na casa do Pai, a gente não se importa se a gente está descalço, se a gente está arrumada. A gente sai correndo e fala, Pai, eu quero te contar uma coisa. A fulaninha cortou o cabelo da minha boneca. Eu não sei vocês, mas na minha época, quando eu era criança, que faz pouco tempo, tinha uma história assim, não mexe com o fulano não, porque o pai dele vem. Ninguém mexe com quem tem pai. E a Bíblia diz assim, ó,
Seu pai e a sua mãe podem se esquecer de você. A sua mãe que te amamentou pode esquecer de você, mas eu, Deus, né? Todavia não me esqueço, porque o seu nome está gravado na palma das minhas mãos. Então você tem um pai. É muito difícil ser alegre, mas quando nós nos condicionamos, nós nos colocamos neste lugar de buscar a paternidade de Deus, nós conseguimos acessar essa emoção de alegria. E aí ela começa a fazer sentido enquanto um modelo de novos comportamentos. Amém? Gente, faz sentido o que eu estou falando? Tranquilo? E aí a colega falou, né, que ela teve depressão, né? E como é complexa essa história hoje no nosso meio, porque a depressão ela é uma doença, ela não é um sentimento, né? Ela é uma doença química que tem intervenções sociais do ambiente que você está inserido e emocionais, e também relacionado às suas crenças. E, infelizmente, hoje, a depressão ainda é tratada como falta de fé, né? Ou falta de vontade. Só que você nunca vai pegar e vai falar para uma pessoa que está com câncer, fazendo um tratamento quimioterapêutico, para que ela tenha fé e pare de fazer a quimioterapia. Mas, constantemente, as pessoas falam para um paciente depressivo parar de tomar remédio. Sendo que a Bíblia diz que o Senhor é o Pai das luzes, né? Então, a ciência, quem trouxe foi Deus. E o mesmo Deus que fez o remedinho da pressão, Ele fez o remedinho psiquiátrico, né? O mesmo Deus que deu habilidade ao cirurgião plástico, né? O mesmo Deus que ajudou aí a ciência a criar o Botox, Ele também fez remédio psiquiátrico. E se nós não cuidarmos das nossas emoções, nós vamos afundar a nossa vida. Então, nós acreditamos em um Deus que Ele é multi, né? Ele não cabe nas nossas caixinhas. E nós acreditamos que quando nós cuidamos das nossas emoções, nós conseguimos direcionar a nossa vida. Na Comunidade das Nações, a gente investe muito em desenvolver as nossas emoções, para que elas não nos governem, mas sim que a gente saiba usar as nossas emoções para que elas funcionem ao nosso favor. Porque não existe emoção certa e emoção errada. Existe emoção funcional e disfuncional. Por exemplo, eu só enxergo de um olho e eu preciso ter medo, né? Para eu não sair da minha casa dirigindo e ir para lugares que eu possa colocar a minha vida e de outras pessoas em risco. Mas se o meu medo exceder ao ponto de eu nem sair de casa, ele está disfuncional. Entendem? Então, eu quero falar agora para vocês, basicamente, as emoções que a gente chama de emoções que são emoções comuns à maioria das pessoas, né? A gente tem aí 5 emoções. É a emoção da alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Essas são as emoções que são comuns a todas as pessoas. E aí, dentro dessas emoções, a gente classifica as emoções em 3 tipos: emoções primárias, secundárias e terciárias. As emoções primárias são as emoções que são facilmente percebidas. Por exemplo, uma criança pequenininha, quando ela está com medo, você facilmente percebe. Ela nem sabe o que é medo, mas você consegue ver quando ela está com medo. Faz sentido? Quando uma criança tem nojo de alguma coisa, quando ela está muito alegre, até cachorro, né, gente? Quando ele está com medo, a gente consegue perceber. Isso a gente chama de emoções primárias, que são emoções facilmente percebidas. Gente, quem tem cachorro aqui sabe o que eu estou falando. Você consegue perceber quando seu cachorro está alegre, quando ele faz cara de que está triste com você, quando você sai de casa e ele fica fingindo ali que está deprimido. O meu faz isso. O nome do meu cachorro é John Maxwell. Vocês sabem quem é John Maxwell? John Maxwell é o maior autor de liderança do mundo e ele é um cristão. Então, o nome do meu cachorro é em homenagem a ele, John Maxwell. Emoções secundárias são as que não são tão facilmente percebidas, como, por exemplo, o nervosismo, a culpa ou a vergonha. A gente está sentindo culpa ou vergonha e a gente nem sabe nomear isso. Isso a gente chama de emoções secundárias. Elas não são facilmente percebidas, mas elas ainda conseguem ser percebidas e base em memórias. Meu filho, ele quer que eu enxergue. Entendi.
Ele jurou que eu estava enxergando ele de longe. Ele não escutou a parte que eu só enxergo de um olho. Eu acho que ele achou que era brincadeira. Então, as emoções secundárias, elas são baseadas nas nossas memórias. A gente só tem culpa, a gente só fica nervosa quando a gente tem um reflexo de memória dentro. Então, uma criança, quando ela sei lá, ela vai sentir vergonha de alguma coisa, é quando alguém já disse que ela não pode pegar numa coisa, ela vai lá e pega. Então, emoções primárias são facilmente percebidas, emoções secundárias, elas são emoções frutos das nossas memórias, das nossas vivências. E as emoções terciárias, gente, ou emoções de fundo, são dificilmente percebidas, como a calma ou a fadiga. Elas são difíceis de ser perseguidas porque ela está relacionada ao mundo interno do indivíduo e não ao mundo externo do indivíduo. Então, muitas vezes você vai lidar com pessoas ou com situações que você não vai conseguir distinguir porque são questões internas do indivíduo. Mas ali tem alguma emoção. A gente nunca fica sem sentir emoção alguma. E aí, quando o bispo diz que nós não podemos tomar decisões baseadas nas nossas emoções, é porque emoções nunca são boas conselheiras. A gente acorda de um jeito e dorme de outro. Às vezes você tem uma pessoa que você não ia com a cara e aí daqui a pouco aquela pessoa está sua amiga. Uma coisa que você tinha nojo, daqui a pouco você come. Então, emoções não podem ser boas conselheiras, mas emoções são bons alertas, né? Deixa eu tentar entender o que eu estou sentindo. Cara, eu acordei um pouco inquieta, um pouco angustiada. Aí, às vezes, o nome dessa angústia é saudade. Você liga para a pessoa, faz a chamada de vídeo e acaba a angústia, né? Aí, crente, né? Se for minha mãe, então, ela vai falar assim, está acontecendo alguma coisa, né? Acordei e está acontecendo alguma coisa. Eu sou daquela que se eu acordar e sonhar, eu já entro no quarto do meu filho reclamando. O que é, mãe? Eu falei, tive um sonho. Né? Porque mãe tem liberdade poética para fazer essas coisas, né, gente? Quem aqui é mãe? Mãe tem liberdade poética para fazer essas coisas. A gente incutir com uma coisa, a gente vai lá e dá de doida, né? Mãe pode. Mas, no âmbito geral, nós não podemos seguir as nossas emoções, mas nós precisamos ligar alerta. Por quê? Porque a gente faz registro de memória. Sabe uma situação que você vê e você fala, não gostei muito disso, tem alguma coisa aqui que não está me cheirando bem? Você não precisa reagir de imediato e já achar que todo mundo está contra você. Mas você pode começar a sondar. Será por que isso aqui não está me cheirando bem? Será porque eu tenho alguma memória negativa em relação a isso? Ou será que é algo que eu preciso de fato tomar atenção? Mas nós precisamos ficar atentos às nossas emoções, porque não existe emoção certa nem emoção errada. Existe emoção funcional e emoção disfuncional. E qual que é o critério que a gente usa para saber se a emoção é funcional ou disfuncional? Gente, tranquilo até aqui, estão me entendendo? Tranquilo, meninas? O critério que a gente vai usar para saber se uma emoção é funcional ou disfuncional é a intensidade e a temporalidade. Quanto mais intenso aquela emoção fica e quanto mais ela se repete. Por exemplo, acabei de perder um ente querido e eu estou num momento mais depressivo. Gente, isso é esperado, não tem nada de mais nisso. Na verdade, é esperado que a pessoa viva um evento depressivo, não significa que ela tenha depressão. E como é que a gente vai avaliar? Pela constância, ou seja, pela quantidade de tempo que aquela emoção se repete e pela intensidade, né? Por quanto ela aumenta. Cara, perto de fazer uma prova e aí comecei a ficar ansiosa, estou taquicárdia, sudoreica, porque eu vou fazer uma prova. Tem um transtorno de ansiedade? Não necessariamente, porque um comportamento não vai te dar um diagnóstico. De repente, você tem aquele comportamento naquela situação específica. E aí, como é que a gente vai avaliar se é doença ou não? Intensidade e temporalidade. Então, nós precisamos aprender a nomear as nossas emoções e a entender se elas estão ficando intensas e repetitivas ou se elas aconteceram, diminuíram a intensidade e aumentar a temporalidade, ou seja, ficaram mais espaçadas. Então, todas as vezes que é o aniversário da minha mãe que foi embora, eu fico triste. Então, a gente tem uma emoção que acontece num espaço de tempo grande e que, com o passar dos anos, diminui a intensidade. Então, no primeiro ano foi muito pesado. No segundo ano, eu já comecei a dar um novo significado para aquela emoção, como, por exemplo, sentir saudade por coisas boas que eu vivi.
Faz sentido, meninas? Então, nós precisamos aprender a nomear os nossos sentimentos para que nós não sejamos governados por esses sentimentos. E aí eu vou falar rapidamente dessas 5 emoções que são comuns, né, que são mais comuns para todos nós. O primeiro delas é o medo, né, gente? O medo é um mecanismo de proteção que nos mantém vivo. Sem essa emoção, nós nos colocaríamos em situações perigosas sem pensar nem 2 vezes sobre possíveis riscos. O medo, por sua vez, evita que isso aconteça, pois é uma reação involuntária e natural. A raiva. A raiva excessiva e constante pode ser muito nociva para a sua vida, mas saiba que essa emoção também funciona como um mecanismo de proteção. O sentimento de injustiça, ele gera raiva, para que nós possamos agir em prol daquilo que nós acreditamos. Portanto, nós podemos ter uma raiva moderada e controlada, e ela vai ser útil para nos ajudar a entender o que está de errado na nossa vida e buscar as situações para possíveis correções. Por exemplo, eu estou com raiva do meu peso, estou com raiva de uma situação difícil que eu vivi, né? E aí aquela raiva vai me mover para eu buscar uma solução ou uma motivação para resolver aquele conflito. A própria Bíblia diz que para tudo existe um tempo. Tem tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Terceira, nojo, gente. O nojo, ele gera a repulsa ou a necessidade de rejeitar algo, criando uma sensação de desagrado nítida. Um exemplo clássico são as crianças que fazem cara feia e de nojo para algumas coisas que elas vão comer. Isso é uma resposta de repulsa, né, diante de uma chance real ou imaginária. É um efeito fisiológico mais comum. A gente, às vezes, tem náusea, mal-estar. Por exemplo, minha amiga ali, tem nojo de canela. E eu amo canela. Ela não pode sentir o cheiro de canela. E isso dá nojo para ela. É fisiológico, ela não sabe explicar. Só que o problema é dela. Porque rabanada de Natal tem que ter canela. E aí a gente, para manter a paz, que excede o entendimento, a gente divide as rabanadas com canela e as rabanadas sem canela. Amém, meninas? E aí, por fim, depois do nojo, a gente tem a tristeza, que é um estado de desânimo, cansaço e solidão. E é assim que nós conseguimos, né, definir a tristeza. Por mais que muita gente tente fugir da tristeza, é necessário entender que a tristeza é uma emoção completamente normal e saudável. Em vários momentos da vida nós vamos vivenciar a tristeza, mas é importante nós ficarmos atentos por quanto tempo essa situação de tristeza ela permanece. Porque uma tristeza que passa muito tempo, ela está inclinando para um episódio depressivo. Tranquilo até aqui? E aí, por fim, a emoção que, à luz da psicologia, é uma emoção, e para nós que imitamos a Cristo é um mandamento, é a alegria. A alegria é a emoção mais positiva que nós podemos ter. E ela está diretamente associada ao prazer e à felicidade. Quando a gente alcança algum objetivo pessoal, profissional, essa é a emoção que nós queremos sentir. A alegria é uma das formas que o corpo tem para incentivar a nossa ação, né? É uma recompensa em cima das nossas lutas. Só que é importante lembrar que é impossível a gente ser feliz o tempo inteiro. E à luz da palavra de Deus, nós precisamos entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é uma alegria momentânea de uma conquista profissional. Essa semana até deu uma reportagem falando sobre salário emocional. O que é que motiva as pessoas a estarem num trabalho? Quando você tem um salário, uma recompensa financeira, as pesquisas falam que aquela euforia da recompensa financeira, ela dura no máximo 3 meses. Então, eu acabei de arrumar um trabalho novo, mudei de cargo, recebi uma gratificação nova, aquilo dali dura 3 meses. Mas o que faz você permanecer num trabalho motivado é a alegria, o propósito, o salário emocional que aquilo dali gera em você. E aí as pessoas falam muito, né, da gente que trabalha no SAMU, no bombeiro, na polícia. O que é que faz você, por muitas vezes, abrir mão de estar com seus entes queridos, passar noites em claro, fazer mais do que está ali naquele seu protocolo, né? É a alegria e a satisfação de fato, servir pessoas. Porque na saúde é impossível você não andar com essa emoção muito alinhada. Porque se você não tiver, você não sustenta, né?
A saúde, ela é o lugar que a nossa margem de erro é muito baixa e a nossa motivação afetiva, o salário emocional que aquilo gera precisa ser alto para que você se sustente naquele lugar. Né? Imagina na pandemia a quantidade de coisas que a gente via, a quantidade de situações que a gente vivenciou e os registros neuroquímicos que isso causou no nosso cérebro. Eu mesma tive um evento estressor depois de 2 anos atuando na pandemia e eu nunca me alterei em nenhuma ocorrência. Quem trabalha comigo sabe o quanto que eu sou tranquila, mas os registros neuroquímicos de quem trabalha na urgência e emergência são registros neuroquímicos ruins. Por mais que a gente não queira, o nosso cérebro faz registros de morte, de dor, de angústia, de privação, de falta de controle, né? Quantas vezes a gente não tem, de fato, o controle sobre aquela situação, né? Dá um sentimento de impotência diante da humanidade. Então, todos esses registros vão ficando no seu cérebro e uma hora seu corpo vai reagir. E aí tem alguns dados que falam que quem trabalha em urgência e emergência, o tempo de sobrevida é de 10 a 15 anos com saúde mental, né? E aí eu brinco que no SAMU isso aí se reduz pela metade. É ou não é, Fabi? E aí, com isso, gente, nós vamos começar a falar sobre um assunto aqui, já caminhando para o fim, que é um assunto muito falado hoje, né? Chama-se inteligência emocional. Só que eu gosto muito mais de pensar em inteligência relacional. Porque o inteligente é aquele que cai e levanta. O sábio é aquele que aprende e observa. E o meu manejo relacional é o que, de fato, vai garantir que eu tenho inteligência emocional ou não. Porque é muito fácil, gente, eu manter minhas emoções sob controle quando eu não estou perto de pessoas. Né? Quando a gente está em casa sozinha, quando ninguém tirou nada do lugar que você arrumou, quando você está no seu ambiente de trabalho, você não depende do serviço de uma outra pessoa, é muito fácil. Agora, manter as nossas emoções funcionando quando a gente tem que lidar com filhos, com trabalho, com chefe, com trânsito e com variáveis que a gente não controla, aí que está o X da questão. Só que para nós que imitamos a Cristo, guardar a nossa alegria e o nosso controle emocional, o nosso domínio próprio, é um mandamento. Vamos lá em João 15:11, Deus diz assim, ó: tenho dito isto, eu digo essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, nós só vamos ter uma alegria completa quando a nossa alegria estiver em Deus, e aí sim nós vamos conseguir captar a alegria dele e ter a nossa alegria completa. Em Neemias, Deus diz assim, ó: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com aqueles que nada têm. Este dia, ele é consagrado ao Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor vos fortalecerá. Aqui Neemias diz claramente um comando que Deus nos dá, que é de repartir o nosso pão, de não nos entristecer, porque a alegria dele vai nos fortalecer. E aí em Salmos 16, 8, 9, diz assim, ó: sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita eu não serei abalado, por isso meu coração se alegra e no íntimo eu exulto, mesmo o meu corpo estando inquieto, ele vai repousar tranquilo. Então nós temos aqui, à luz da ciência, à luz da Bíblia, comandos claros sobre as nossas emoções. E aí é claro, gente, que falar é uma coisa, viver é outra. E todas nós, né, inclusive eu, a pastora, já passamos por situações onde as nossas emoções nos aconselharam da maneira errada. Onde a gente tinha certeza de uma coisa porque a gente estava sentindo e a gente estava sentindo errado. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Que nós não podemos dar tanta moral assim para o nosso coração. Mas o que eu quero compartilhar com vocês essa noite, o resumo do que eu quero que fique com vocês é: nós só vamos conseguir ser resgatada de qualquer quarto escuro quando a alegria do Senhor for a nossa força e a luz dele entrar nos nossos quartos escuros para iluminar todos os cantinhos. E quando a luz entra nos quartos escuros, nós precisamos começar a fazer a faxina. Só que nós só vamos conseguir fazer a faxina quando a luz for ligada.
Sabe, às vezes que você fica procurando um cheiro ruim na geladeira e você tira tudo da geladeira e quando você vai ver uma sementinha de tomate que caiu ali atrás da caixa de verdura. Existem coisas que estão roubando a nossa alegria. Existem ladrões da nossa alegria, que são coisas pequenininhas, que muitas vezes ficam no nosso quarto escuro. E essa é uma noite de nós resgatarmos as nossas emoções, de nós termos o testemunho de pessoas que passaram por situações difíceis e conseguiram guardar a paz. A Fabi passou por uma situação muito difícil, num espaço de tempo muito curto. A Luciana, minha amiga que está aqui, ficou órfã de mãe agora na pandemia. E como foi difícil, né? E a gente, semana passada, estava na cidade que a mãe dela morava, e ela disse assim, o quanto que aquela cidade mexeu com ela. Por quê, gente? Porque o ambiente, ele também vai condicionar as nossas emoções. Eu tenho certeza que todos vocês veem algumas coisas e lembram de situações, e muitas vezes, inclusive, ficam entristecidos. Mas nessa noite o Senhor quer resgatar a minha e as suas emoções. Porque antes de eu falar com vocês, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E eu tenho pedido para Deus para entrar nesse lugar, aonde a alegria dele é a minha força, aonde essa paz que excede todo entendimento possa guardar o meu coração. E o Senhor tem falado para mim que o único lugar que eu vou conseguir alcançar essa alegria e essa paz é nos braços do Senhor. Porque é nos braços dele que nós conseguimos alcançar descanso. É nos braços do Senhor que nós conseguimos ser protegidas. É nos braços do Senhor que a gente tem a paz que excede o entendimento. É só quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Pai de amor, o nosso Pai das luzes. É só quando nós ligamos o interruptor do Espírito Santo que vai iluminar todos os nossos quartos escuros. É que nós conseguimos fazer a faxina de buscar essa paz que excede entendimento. E nessa noite o Senhor quer falar para mim e para você que essa paz está livre acesso. Nós temos livre acesso a essa paz. Nós temos livre acesso à sala do trono. Nós temos livre acesso a buscar o nosso Abba, Pai, o nosso Mestre. Nós temos livre acesso para entrar na sala do trono. Nós temos intimidade para arrastar os nossos chinelos. Quem aqui tem filho pequeno que muitas vezes coloca o pé no sapato grande dos pais e sai arrastando pela casa? Ele se sente seguro, porque ele sabe que ele está na casa do Pai. E como uma criança, nós devemos nos inclinar ao Senhor, porque a Bíblia diz que é só com o coração de uma criança que nós vamos entrar no reino do céu. Sabe por quê? Porque uma criança, ela não tem medo de pedir nada para o pai. Sabe aqueles pedidos sem noção que o nosso filho faz para a gente? E que a gente fica doidinho para fazer? E muitas vezes a gente vai lá e faz. E aí depois a gente fala, não devia ter feito. Se nós, sendo más, conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Abba Pai. Nossa cultura, ela tem vendido um cenário de mulheres fortes, de mulheres que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo e não conseguem entrar num lugar de descanso. O resgate, ele está ligado a eu levantar as minhas mãos e pedir socorro. Todo mundo que fica preso numa floresta, que cai num buraco, precisa fazer um sinal de fumaça, um sinal com a mão, um sinal com a toalha, para conseguir alcançar esse resgate. Porque se a pessoa perder as forças dela, é muito difícil conseguir resgatá-la. E quanto mais tempo demora, menos chance de vida aquela pessoa tem. Mas nós, que temos um bom Pai como nosso resgatador, podemos crer que Deus tem sempre um plano para quem foge do plano. Porque o Kairos, que é o tempo da oportunidade, não está ligado ao nosso tempo cronológico. Então eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quanto tempo você está aí, mas talvez essa seja uma noite de você levantar as suas mãos, de você fazer sinal de fumaça, levantar a bandeira branca para você conseguir esse resgate. Essa é uma noite de Deus derramar no meu e no seu coração essa alegria que vai além, que está acima do nosso entendimento. Mas nós só vamos conseguir encontrar esta alegria nos braços do nosso Pai. Então eu quero te convidar, se a pastora me autorizar a orar por elas. Posso orar, pastora?
Eu quero convidar vocês aqui, aquelas que se sentirem à vontade. Eu quero que vocês venham aqui na frente, não como algo místico, mas que você feche seus olhos e imagine a sala do seu Pai. Que você possa imaginar essa sala, e você tem livre acesso a essa sala. Então você pode vir aqui à frente, você pode entrar nessa sala. Não importa como você esteja, não importa quantos anos você tenha, você tem livre acesso à sala do Pai. Então, se você se sentir à vontade, venha aqui na frente como um ato simbólico para registrar na sua memória uma esperança de que você tem um bom Pai. Um bom Pai que tem bons planos ao seu respeito, planos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Que você possa vir aqui na frente, na sala do seu Pai. Que você tire os seus sapatos, que você venha do jeito que você estiver, que você venha contar para o seu Pai as suas angústias, que você possa se derramar nos braços do seu Pai, que você possa simbolicamente chegar mais perto do seu Pai, a sala do trono, a sala do novo e vivo caminho, a sala que você pode entrar, dançar, andar de um lado para o outro. Essa é a sala do seu Pai, amém, meninas? Então eu vou começar a narrar como é essa sala, e você vai começar a andar no seu lugar. A sala do seu Pai é uma sala grande e ampla. Nessa sala existem duas paredes laterais de tijolos grandes, mas no fundo dessa sala tem uma parede de vidro onde o céu está todo azul. E existem 3 poltronas nessa sala. Na poltrona do centro está sentado Deus Pai Todo-Poderoso. Do lado direito está sentado Jesus. Do lado esquerdo está o Espírito Santo, e o Pai fala: pode entrar, filha, você tem livre acesso à minha sala. Pode entrar, pode vir para onde você quiser, pode dançar, a sala é sua. Amém, Senhor. Entre na sala do seu Pai, se derrame diante do seu Pai de amor. É só nele que você vai conseguir encontrar alegria e ser resgatado. Faça um sinal de fumaça, levante as suas mãos, saia do seu lugar, faça um sinal de inclinação, faça algo para chamar a atenção do seu Pai. Seus sapatos, faça um sinal de fumaça, se derrame diante do seu Pai. Talvez você esteja aí
você tenha sido ferido por uma figura de autoridade que você considerava um pai. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu, seu pai, tenho bons planos. Eu tenho a alegria para desejar a você nessa noite, para despejar na sua vida. Pode entrar na minha sala do jeito que você estiver. Essa é a sala do trono, mas essa é a sala do seu pai. Pode vir correndo, pode vir andando, pode dançar, mas é nos meus braços que é o seu descanso. Vem para os meus braços, filha. Vem para os meus braços, filha. Nos meus braços é o seu descanso. Descanso. Talvez, filha, você tenha andado descalço e as pedras do caminho te impedem de caminhar. Mas nessa noite eu quero te falar que eu vou limpar os seus pés cansados. Mas eu vou fazer mais por você. Eu vou te colocar nos meus braços e eu vou te ninar, filha, porque é nos meus braços que está o seu descanso. É nos meus braços que você vai encontrar alegria que excede o entendimento. É nos meus braços que você vai precisar ser ninada. Eu sou um bom pai, eu posso te ninar. Nos meus braços é o teu descanso, filha. Eu sou um bom pai e a minha alegria é a sua força. Não turbe seu coração. Não tenha expectativas no que pode o homem fazer por você. Mas eu, Deus, sei o final das coisas antes do início delas. E eu tenho planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. E nessa noite eu, Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu estou contigo. E eu, seu pai, que te ajusto e te adestro com a força da minha justiça. O que te pode fazer o homem? Se eu, pai, for por você, quem poderá ser contra? Descanse nos braços do Pai. Você tem um bom pai e é a alegria dele que é a sua força, amém?